Bom dia, turma. Vamos aí para mais uma aula de História. Capítulo 4, viu? Escrita, registro, a expressão do conhecimento humano. Olha lá o que nós iremos estudar nesse capítulo, pessoal. Você vai estudar escritas antigas, onde surgiram e em que situações eram usadas. Também vai estudar, os povos do passado que utilizavam esses registros escritos e as tecnologias criadas para produzir tais registros. Então, vocês observem aí a menininha com a lupa, dando início ao nosso capítulo aí. Então, vamos lá. No cotidiano, podemos observar a escrita registrada de diferentes maneiras, em propagandas, embalagem de produtos, noticiários, livros, jornais, revistas, enfim, gente? A lista é longa. Tá mostrando aí para vocês, acompanha a leitura aí. Você já sabe como eram as formas escritas do passado? Aí a gente sempre lembra, das pinturas rupestres. Vocês ainda irão estudar isso aí, viu, gente? Como chegamos às formas de escrever da atualidade? Então, olha, diga aí. Você sabia que antes do desenvolvimento da escrita foi criada uma maneira de representar palavras usando símbolos chamados de pictogramas? Então, realmente, não tinha a questão do alfabeto, Então, eles representavam algo através de símbolos, de sinais. Então, vamos lá. Observe essas imagens que representam os pictogramas sumérios. Eu já até trabalhei com os sumérios aí em matemática, gente? Só que no livro de vocês não vem a questão dos sumérios, vem outra forma aí na matemática, que é na questão da cunha, Não tem aqui, em matemática de vocês não tem. Mas já é um conhecimento adquirido aí, dos sumérios. Então vamos lá. Criados aproximadamente há 5.200 anos. Use as palavras destacadas para identificar o significado de cada pictograma representado. Então, o primeiro aí, está representando o quê? Então, vocês irão escrever aí. O segundo é mais difícil, Quem sabe, quem arrisca, é um boi. Olha o outro aí, ó. Olha as ondinhas representando o quê? Olha aí o raminho de trigo, representando os grãos. Olha o outro desenho aí. E o último aí é mais fácil, gente? Mas, veja bem, logo abaixo tem aí para vocês as palavrinhas que podem ser encaixadas. Então, eu fiz assim um mistério, mas tem as palavrinhas aí para vocês. Olha aí o boi, a cabeça, o pássaro, peixe, grãos e a água. Então, é bem simples, não é complicado. Eu que dei uma voltinha aí, mas é bem simples. Olha logo abaixo aí. 2. Use os pictogramas sumérios para formar uma frase. Então, vocês irão formar uma frase aí, viu, gente? É pessoal. Então, vocês podem colocar aí. Olha a letra A. Agora peça a um colega que interprete a frase que você formou. A frase foi decifrada exatamente da maneira como você criou? Então, você que irá criar aí, viu, gente? Na página 21, o surgimento da escrita e os primeiros registros. Então, nós vamos aprofundando aí na questão da escrita, viu? Estudamos que existem várias línguas faladas em todo o mundo que vão se transformando com o tempo. Também existem inúmeros sistemas de escrita que, assim como as línguas, passam por mudanças. Nós falamos aí na aula passada sobre a mudança que as línguas sofrem, Nós falamos a variação linguística. Depois vocês irão, mais à frente, ver essa matéria aí, que ela é um pouquinho complicada, Tem a questão dos dialetos. Então, vamos lá. Vamos só na base de vocês aí. As línguas surgiram de maneira natural, por meio da interação humana.
Por outro lado, os diferentes tipos de escrita precisaram ser pensados, desenvolvidos e organizados para que fosse possível entendê-los. O mais antigo sistema de escrita de que se tem conhecimento se originou na Mesopotâmia, com os povos sumérios. Aí vem o surgimento, né? Por volta de 3.000 a.C., ou seja, há pouco mais de 5.000 anos, né? Observe o mapa, os mapas a seguir, que mostram a localização da Mesopotâmia e essa região na atualidade. Tem o QR Code aí que vocês irão abrir e vocês irão observar os mapas, viu, gente? Com atenção. A Mesopotâmia aí e a região na atualidade. Então, observem bem o mapa, observem a legenda, que eu sempre peço, viu, gente? E vamos aí, continuando com a leitura. Eu vou lendo, tem que ler. Vocês vão lendo aí juntamente comigo para ter um entendimento da matéria. Olha aí outro QR Code para vocês. Olha aí, o tablet de argila entalhado, registrado na foto, foi encontrado na cidade de Quish, Mesopotâmia, né? Atual Iraque aí. As inscrições foram realizadas há aproximadamente, olha bem, 5.000 anos. Observe os diferentes símbolos representados no objeto. Olha aí como que eles fazem o registro. É bastante interessante, né, gente? A gente para assim, pensa, mas o ser humano é um ser muito inteligente. Então, vocês podem observar aí como que eles faziam os registros. Vamos lá, logo abaixo aí, ó, a leitura junto comigo. À medida que as cidades se desenvolviam, o comércio passou a ter um número, né, de produto aí, um número maior de produtos, desculpa, gente, vendedores e compradores. Por esse motivo, as mensagens escritas se tornaram essenciais. Então, por que houve o surgimento da escrita? Devido à necessidade. Então, as pessoas começaram a envolver com o comércio, né, com os produtos. Primeiro havia troca, aí depois foram surgindo outras necessidades. Aí vem o surgimento da escrita, a necessidade de registro. Olha lá, ó, pois facilitava a organização das informações, incluindo as das práticas comerciais. Assim, por exemplo, os governantes começaram a registrar por escrito leis e os impostos a serem pagos pela população. A necessidade aí, né, maior, já queria cobrar do povo, né, então a necessidade aí de registro. Antigos registros de escrita em fragmentos de argila foram encontrados em escavações na Mesopotâmia. Esses materiais continham informações como quantidade e de mercadorias e também uma assinatura identificando o comerciante. Olha aí, ó, entre as informações importantes que eram registradas havia a quantidade de alimentos e de impostos, as leis, as histórias a respeito de reis e de deuses. A escrita usada na Mesopotâmia ficou conhecida como cuneiforme, viu, gente? Pois um objeto chamado de cunha, foi o que eu falei com vocês dos sumérios, aí ó, tá falando da cunha, é como se fosse um prego, né? Cada um ali representava um valor. Aí tem a cunha maior que representa 60. Igual eu falei com vocês, nós não trabalhamos em matemática e os sumérios, eu já trabalhei em outro livro, né? Então é bastante interessante. Olha aí, pois um objeto chamado cunha era usado para gravar os símbolos em tablets de argila fresca. Olha só, falando na questão do tablet, né? E a gente vê o tablet como uma coisa nova. Então, a gente vê assim a relação. Olha lá, ó. Então, vocês irão ler a legenda aí, observar o desenho e a legenda. Vamos aí para o Eu Historiador. Página 23. Esta imagem mostra um tablet de argila, encontrado há milhares de anos em Nippur,
cidade habitada pelos sumérios. Depois vocês deem uma olhadinha aí, uma pesquisada sobre os sumérios, para vocês verem aí como que é rico aí as informações. Olha aí, neste tablet de argila foram registradas informações a respeito de alimentos, como a quantidade de óleo vegetal, de farinha e de pães. Tem um outro QR Code aí, ó. Vamos abri-lo. Olha lá. Após ler os textos, responda as questões. Estão vendo, gente? Então, tem que fazer a leitura dos textos para poder responder a atividade. Como os mesopotâmios fazem os registros escritos? Eles fazem os seus registros aí com cunhas. Tá mostrando lá, tá vendo? É como se fosse um prego, né? Faziam aí com essas cunhas nos tablets de argila. B. Indique com X o tipo de informação registrada no tablet de acordo com a explicação que acompanha a imagem. Olha, é família, é sobre religião ou é sobre alimentos? Lá em cima tá falando, então você vai marcar a alternativa correta aí, viu? Justifique sua resposta. Como que vocês irão justificar? De acordo com as explicações, aí foram registradas no tablet o quê? Informações a respeito de alimentos, né? A quantidade de cada um deles. Letra C. No espaço a seguir, crie símbolos para registrar uma informação semelhante à que foi apresentada na imagem. Então, vocês irão criar um símbolo aí para representar algo que vocês observaram na imagem, viu, gente? Na página aí, 24, nós não iremos trabalhar, senão fica muito extenso aí. Então, nós iremos só até aqui na página 23, viu, gente? Então, eu que marquei, acabei passando a página, mas é só até a página 23. Então, boa aula para vocês, façam a leitura, porque a matéria de história ela é um pouquinho, assim, complicada, porque não tem como a gente falar de uma coisa e não ir lá atrás, ou então ir lá na frente, mostrando para vocês. Então, acaba explicando assim só o que está aqui mesmo para não complicar demais para vocês. É só mesmo a questão do registro aí, né? A questão da escrita, do surgimento da escrita, porque houve uma necessidade aí de registrar, né? Vocês viram lá a quantidade de alimentos, os impostos, então houve essa necessidade. E vem a questão aí dos sumérios, né? Com seus registros. Então, presta atenção lá e tenha uma boa aula. Tchau para vocês.